Olá, meus irmãos. Eu me chamo Priscila Freitas. Eu faço parte do Centro Espírita Passos de Luz, que fica localizado na cidade de Buriti dos Lopes, Piauí. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira revelação, a doutrina espírita. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado de Não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós vamos falar um pouco sobre a noção, sobre o conceito de reencarnação. Então, dentro desse conceito de reencarnação, ao iniciar o capítulo, nós temos um trecho do Evangelho de São João, onde Jesus, ao dialogar com Nicodemos, diz a ele que não se pode conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. Ao ouvir isso de Jesus, Nicodemos diz o seguinte, que como isso pode acontecer? Um filho poderá nascer novamente da sua mãe? E Jesus diz a ele que, em verdade, eu vos digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que advém do corpo é corporal, e o que vem do plano espiritual é espírito. E isso nos liga à questão da temporalidade do nosso corpo físico, que é um elemento limitado. Já o nosso espírito, ele é imortal, o que nos leva a falar sobre a pluralidade das existências. Isso explica por que necessitamos retornar ao globo terrestre mais de uma vez. Por que é necessário isso? Isso é necessário como forma de aprimoramento moral de cada indivíduo. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade que nos é dada de estarmos aqui para nos melhorarmos moralmente. Então, a reencarnação, ela nos traz esse princípio de observar que o espírito, ele necessita de melhoramento. Como é que pode ocorrer esse melhoramento? Nós podemos também pensar em como isso ocorre e para quê? Qual o objetivo da reencarnação? Em outrora, eu posso sim não ter feito bem, mas a reencarnação nos dá a oportunidade de fazer o bem a quem em outro momento fizemos mal, nos traz a oportunidade de pagar o mal com o bem, de amar. Esse é o principal objetivo da reencarnação, aprendermos a amar de verdade, esse amor fraterno, não o amor no sentido ligado a elementos do corpo físico, a atração física, não. Esse amor fraterno, esse amor sublime que Jesus veio ensinar a todos nós. Então, dentro desse princípio, nós podemos pensar em duas coisas. A reencarnação é uma punição em algum ponto? Não, a reencarnação não é uma punição. Eu vou fazer aqui uma alegoria, dando um exemplo de como pensar na reencarnação do ponto de vista de evolução. Um indivíduo, para chegar a um nível superior, ele necessita passar por várias etapas na sua carreira escolar. Ele necessita passar pelo ensino fundamental, ele necessita passar pelo ensino médio, até ele conseguir alcançar o nível superior. Vamos pensar que a nossa evolução espiritual acontece da mesma forma. O espírito, a cada encarnação, que seria equivalente a cada ano escolar, ele tem novos ensinamentos, aprende através do seu convívio com pessoas, em lugares diferentes, com novas oportunidades. O que acontece com o indivíduo que não se dedica, que não segue as regras, que não faz as suas atividades, que não estuda como deveria ter estudado? Ele se torna um
repetente. E, consequentemente, ele atrasa o seu processo educacional. Da mesma forma, ocorre com o princípio da reencarnação. O indivíduo que não aproveita a sua oportunidade de estar aqui, amando, fazendo bem, lembrando sempre, por que falar tanto de amor? Porque não se pode amar a Deus sem amar o próximo, e não se pode amar o nosso próximo sem amar a Deus. Quando nós fazemos o bem a qualquer um de nossos irmãos, menores no sentido de oportunidade, com menores oportunidades que nós estamos fazendo esse bem a Deus. Deus está espalhado em todos os lugares, em todos os seres vivos, em todos os ambientes. Nos resta apenas colocar em prática esse ensinamento de amor que Deus nos traz. E um dos lugares, uma das instituições que tanto no plano espiritual quanto no ponto de vista físico nos traz esse grande ensinamento é a nossa família, a nossa primeira morada. O lugar onde temos a oportunidade de sanar débitos, de reencontrar irmãos que talvez outrora tenhamos feito algum mal, com a oportunidade do amor, de sanar débitos, procurando o perdão daqueles que porventura tenhamos prejudicado, ou tentar perdoar aqueles que porventura também tenham nos feito algum mal. Então, dentro desse princípio da doutrina espírita e desse capítulo, que nos traz inúmeros conceitos, mas hoje nós vamos falar basicamente desse princípio da reencarnação, que é dito por Jesus e que nos resta refletir sobre isso e pensar que sem o princípio da reencarnação, muitas coisas não fazem sentido. Como é que o indivíduo que faz tanto mal a tantos irmãos, a tantas pessoas, ele desencarna, ou seja, ele morre, e o que vai acontecer com ele? Eu fiz o bem, e o que vai acontecer comigo? Às vezes eu tenho uma família tão difícil. Por que eu tenho essa família tão difícil? Às vezes eu nasci com tão poucos recursos, mas por que eu nasci com tão poucos recursos? Tudo que nos é dado nos foi planejado como forma de evoluir. Então, a mensagem que eu tenho hoje para trazer a vocês é essa, que nós saibamos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu, nesse momento de regeneração, nesse momento de pandemia, onde estamos reclusos nas nossas casas, com as nossas famílias, que saibamos colocar o amor em prática e aproveitar mais uma oportunidade que Deus nos deu. Não sejamos alunos repetentes, sejamos alunos que querem progredir. E isso depende do nosso livre-arbítrio, isso depende de cada um de nós. Nesse momento, eu queria convidar todos vocês que estão aqui me assistindo, agradecer pela atenção, a fazer um minuto de concentração e fazer uma prece de agradecimento. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, certo? Nesse momento, agradecendo a Deus a oportunidade bendita da vida, o seu amor, a sua misericórdia, pedimos que nesse momento todos os lares, todos os irmãos que estejam assistindo essas mensagens, esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, possam ser iluminados em todo o seu lar, na sua família, e que todos sejam contemplados e abraçados por Jesus nesse momento. Que o Pai esteja conosco, nos guiando, nos protegendo por todo sempre. Estejam conosco, meus irmãos, hoje e sempre, que assim seja. O meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.